Bom dia, meus amados. Estou gravando. Falei bom dia porque eu estou gravando de manhã, mas é boa noite para quem vai assistir, né? Queria, nesse momento com você, dizer que você é muito bem-vindo aqui em nosso canal e que essa palavra venha falar fortemente com você. Estamos ainda aí no mês de setembro, onde estão fazendo a campanha Setembro Amarelo, né, contra o suicídio. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre depressão. Depressão é a doença que pode matar. E quero usar um exemplo de um homem de Deus que provavelmente viveu essa depressão, que foi Elias. Eu queria orar com você nesse momento. Feche os seus olhos se você puder e esteja nesse momento comigo em oração. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já foi, por tudo que o Senhor será, porque o Senhor sempre será perfeito, poderoso e grandioso. Obrigado, Deus, por nos aceitar com tantas falhas. Nos perdoe pelos erros, nos perdoe pelos pensamentos maus, nos perdoe pelos pecados. Nos perdoe, ó Deus, nos perdoe pela omissão muitas vezes. E nos ajude, ó Deus, a viver a Tua vontade, a viver o Teu reino. Eu te peço, Deus, neste momento, Paizinho, que o Senhor, ó Deus, fale ao coração de muitas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos para um tema tão sério, que é o suicídio, onde vemos tantas e tantas pessoas tirando as suas vidas. Deus, a vida emocional das pessoas tem sido fragilizadas dia após dia. E muitos estão entendendo que tirando a sua vida, elas vão ser curadas dessa dor. Oh Deus, tenha misericórdia. Visita cada um. Fala ao coração de cada um nesse vídeo, Deus. Ministra. Aquele que está pensando em um suicídio neste momento, Deus, traga a ele esperança. Traga a ele, Deus, um renovo. Deus, em nome de Jesus, vá de encontro a cada um. E que esta palavra venha a abençoar a vida de muitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depressão, a doença que mata muitos, que tem destruído muitas pessoas. Várias são as situações que nos deixam abatidos, desanimados, tristes. A perda de um ente querido faz isso, problemas financeiros faz isso, término de um relacionamento, e aí vai, né? Mas esses sentimentos são sentimentos de tristeza. É um sentimento que todos nós podemos ter em algum momento da nossa vida. É algo que é normal, né? Não é uma depressão quando você está triste, quando você está muitas vezes abatido com alguma situação, alguma coisa que está acontecendo. O perigo é que isso pode levar a uma depressão. Temos que tomar muito cuidado com isso. A depressão ela é caracterizada geralmente por aversão àquelas atividades que você amava antes fazer, que te causava alegria. E hoje, muitas vezes, isso não está acontecendo. Você está tendo, ao contrário, você está tendo aversão. Aquilo que te alegrava, hoje não está mais te alegrando. Isso pode ser algo, um ponto importante. Alguém que abre mão de um hobby, por exemplo, uma pessoa que é apaixonada por uma coisa, sempre amou fazer, por exemplo, pessoa que sempre gostou de pescar, pegava o seu final de semana e ia pescar. E de repente ela perde esse desejo, não quer mais, né? Pessoa que gostava de passear numa praia ou ir num shopping de vez em quando, para ela era uma diversão, e hoje ela não tem mais vontade disso. Isso são coisas que nos preocupam e são sintomas da depressão. Essas pessoas elas se sentem vazias, sem noção, sem emoção,
com alta carga de culpa e de impotência. Isso tudo são sintomas. Eu quero aqui colocar alguns sinais mais importantes. E é importante você entender a diferença de tristeza e de depressão. Tome cuidado, porque às vezes vem a tristeza e você acha estou depressivo. Não, a tristeza vem, todos nós em algum momento da vida vai passar por tristezas. Não permita que isso venha a se transformar em uma depressão. A tristeza acontece com muitos. Passamos por esses momentos e isso é algo normal. Tá? Então tome cuidado, porque às vezes você coloca na tua cabeça, porque você está triste, você acha que está em depressão, e isso pode realmente levar à depressão. Tome cuidado com isso, né? A depressão, ela atrapalha a rotina e os relacionamentos das pessoas. Ela provoca uma impactante alteração da química cerebral. Olha, isso é interessante, porque mexe aqui, mexe com a mente. Alguns sinais muito fortes da depressão é o distúrbio do sono. Uns têm sono excessivo, só querem dormir. Outros têm muita insônia, têm dificuldades para dormir. Mas ambos os casos, o sono não é um sono reparador. A pessoa, quando consegue dormir, ou a pessoa que dorme demais, ela sempre vai se sentir cansada. Dificuldade de concentração também é outro ponto. Parece que a mente da pessoa fica em um vácuo. Mesmo que se esforce, a pessoa ela não consegue manter a atenção, seja no seu trabalho, seja no estudo, seja assistindo um filme ou até mesmo lendo um livro, ela não consegue ter foco naquilo, né? É comum esquecer recados, nomes, informações, compromissos, e isso vai frustrando cada dia mais a pessoa. Essa pessoa também ela tem perda de energia, extremamente cansados. Ela pode ter tido um final de semana totalmente de descanso, ou tirou uma semana de descanso, mas ela sempre se sente cansada, né? Aí ela evita sair de casa, prefere ficar deitada, prefere ficar quieta. Em muitos casos a pessoa não sai da cama por longos dias. Tristeza profunda é outra coisa que a pessoa tem, é um outro sinal. A tristeza de quem está em depressão, ela é intensa e pode se prolongar por semanas, pode se prolongar por meses, pode se prolongar até por anos. Essa tristeza não tem motivo aparente. A pessoa fica triste, vive triste, passa meses, passa anos muitas vezes e não sabe por que dessa grande tristeza que tem assolado a vida dela. A pessoa perde a vontade de viver, de realizar atividades que antes causavam, né, satisfação, como estar com amigos, como viajar ou até passear. Tudo isso, essa pessoa perde a vontade. Baixa estima é uma outra coisa. Costuma acreditar que tudo que está errado tudo que está errado ao seu redor é culpa dela. Não vê saída para nenhum de seus problemas. E se incomoda com a aparência, com o seu peso, tudo isso incomoda a vida dela, traz mais tristeza para ela, ela se sente culpada de tudo que acontece ao seu redor, né? Elas tendem a ser autocríticas e pensam ser inúteis, além de considerar que são desamparadas. Sempre estão desamparadas. Isso é muito importante, queridos. A baixa estima é algo que pega muito nessas pessoas. Dores no corpo, dores persistentes nos músculos, dores no estômago direto, dores na coluna, dores de cabeça, são queixas comuns em quem tem um quadro depressivo.
alguns diz os estudiosos, né, que alguns neurotransmissores podem ser inibidos durante a depressão. E com isso os pacientes se tornam mais sensíveis a essas dores. Olha que interessante, né? Para você ver como a depressão ela mexe com a mente, mexendo com a mente, mexe com o sistema interno nosso, neurotransmissores que inibem aí algumas coisas, né, que eu não vou explicar aqui cientificamente falando, mas que inibe aí durante a depressão e essas dores aumentam na vida da pessoa. E eu queria falar um pouquinho sobre a vida de um homem que nós não podemos aqui afirmar 100% que ele estava em depressão, mas todos os sintomas dele, tudo que ele viveu, que a Bíblia nos mostra, demonstra que este homem passou pela depressão ou estava ali chegando a este ponto de depressão, que foi Elias. Eu não sei se você conhece a história desse profeta, um grande homem de Deus, um homem tremendamente usado por Deus, fez coisas tremendas, operou milagres tremendos, mas nós vemos o momento da vida de Elias, onde Elias realmente começa a ter um abalo no seu emocional. E se realmente ele estava em depressão ou não, é algo que a gente não pode afirmar 100%, mas tudo indica que Elias viveu uma crise muito forte, ao qual podemos dizer que vários sintomas ali eram sintomas de depressão. A Bíblia nos fala em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, o seguinte: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja só, esse texto aqui, se você olhar o contexto, né, antes de chegar a esse texto que nós lemos, nós vemos que Elias fez algo extraordinário. Deus usou Elias de uma forma tremenda, sobrenatural. E aí a gente fica tentando entender, mas o que levou Elias a chegar nesse estado, desejar a morte? Ele foi para uma caverna, ele se isolou. Logo depois de algo tremendo que foi quando ele desafiou os profetas de Baal. E ele ali fez 2 altares, falou para os profetas: eu desafio a vocês, faz um altar, e eu desafio você a clamar ao Deus de vocês para descer fogo sobre esse altar. E eu também vou fazer um altar, e eu vou clamar o meu Deus. E esses profetas de Baal então aceitaram o desafio, e fizeram um altar, e começaram a clamar ao Deus deles, e nada acontecia, nada. Eles clamaram, começaram a se dilacerar, clamando para que Deus deles, viesse, e nada aconteceu. Então, quando chegou a vez de Elias então vai ali, prepara o seu altar, e ele faz além. Ele pega água, despeja água sobre todo o altar, faz uma vala em volta, um rego ali em volta do altar, enche de água, e então ele clama ao Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus vem até ali, aquele local, e consome todo aquele altar. Mesmo cheio de água, o fogo desce, o fogo consome tudo. E ali as pessoas veem o poder do Deus Todo-Poderoso. E ali então Deus usa Elias. Elias vai ali e mata todos aqueles profetas de Baal. Elias estava numa unção tão forte, Elias estava ali sendo usado de uma forma tão poderosa, e ali as pessoas puderam reconhecer que somente o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Elias fez algo tremendo. Mas então, depois deste ato
A Jezabel, mulher de Acabe, quando soube disso, ela promete que iria matar Elias, que ela iria acabar com a vida de Elias. Depois que Elias sabe disso, Elias foge, Elias sai, e Elias então entra nesse estado depressivo. E é difícil a gente entender, mas caramba, tudo que ele fez até aqui, como que ele pôde entrar nesse estado depressivo, vamos dizer assim, né? Como que ele pôde entrar nesse estado emocional tão abalado, como que ele ficou tão abalado depois de algo tremendo que aconteceu com aquele homem, a forma que Deus o conduziu, né? O que levou a ele a chegar nesse estado? Veja, Elias estava em um mover tremendo, Elias estava ali vivendo algo grandioso, Elias estava ali cheio, Elias estava ali agindo de uma forma incrível, ele estava ali, sabe, muito cheio de Deus, muito, sabe, de uma forma incrível, o que ele fez, como ele foi usado. Então, queridos, o que acontece é que depois de tudo que aconteceu ali, Elias talvez tenha pensado, pronto, agora o povo vai sossegar, agora Acabe, Jezabel vai reconhecer que existe somente um Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Muitos reconheceram realmente, mas Jezabel continuou ali e ainda falou, eu vou matar este homem. Talvez a cabeça de Elias ficou assim, caramba, mas depois de tudo isso, parece que não adiantou, não valeu. Essa mulher ainda quer vir atrás de mim. Essa mulher quer me matar. E querendo ou não, aquele momento que Elias viveu, querendo ou não, emocionalmente cansou Elias, né? Porque foi algo pesado, foi algo forte. Imagina a mente de Elias, o desafio que Elias fez. Ali emocionalmente ele estava, de uma certa forma, ele estava cansado. Foi algo muito forte, foi algo que exigiu do seu físico, querendo ou não, mexeu com o seu físico. Mesmo que foi algo forte, tremendo espiritualmente falando, mas mexeu com o seu físico. Então, queridos, se você faz parte de um ministério e muitas vezes você está mega atarefado, às vezes você está fazendo um monte de coisa, envolvido no ministério 100%, tome cuidado com isso também. Tome cuidado para que você não seja abalado emocionalmente falando. Porque às vezes você faz tanta coisa, e você quer um retorno, e às vezes você quer um retorno imediato, e nem sempre você vai ter este retorno. E isso pode afetar você emocionalmente. Talvez, estou dizendo talvez, porque eu não sei realmente o que passou na mente de Elias, mas eu acredito que Elias ali se decepcionou. Elias ficou abalado porque aquilo que aconteceu ali, tudo que aconteceu, talvez Elias pensou que seria algo diferente, iria mexer principalmente com Jezabel, com Acabe, e talvez eles seriam transformados, não foi isso que aconteceu, pelo contrário, eles queriam, a Jezabel queria a cabeça de Elias, queria matar Elias, né? Talvez você fale, poxa, mas Elias enfrentou tantos profetas, matou tantos profetas por causa do que Jezabel falou, da ameaça de Jezabel, ele se abalou, mas não foi somente por causa da ameaça, mas foi por um todo. Elias já estava vivendo ali emocionalmente cansado. E aquilo que ele pensou que iria acontecer, talvez na mente dele ele pensou algo e não aconteceu, que era abalar, mexer com a estrutura de Jezabel, de Acabe, e as coisas mudarem ali. E não foi o que aconteceu. Talvez isso tenha mexido muito com a mente dele. Então tome cuidado quando Deus te chama para fazer algo e muitas vezes você é abalado porque não acontece do jeito que você quer. Entenda, é do jeito que Deus quer. Às vezes o Senhor vai te usar, às vezes o Senhor vai te usar com uma unção tão grande, mas não espere que o resultado seja da forma que você quer, porque às vezes isso vai te levar a um estado emocional muito grande ao ponto de chegar em uma depressão.
Então, você precisa vigiar quando você está fazendo a obra do Senhor. Olha, eu queria te mostrar aqui alguns sintomas de Elias para você observar que mexeu no emocional dele. E alguns sintomas de Elias, se você observar, foram sintomas emocionais, que mexeu com a sua emoção, que tem a ver com depressão. Elias apresentou alterações comportamentais, como por exemplo, a tentativa de se isolar. Inclusive ele entrou numa caverna, de onde aparentemente ele não tinha vontade mais de sair. Se você olhar lá em 1 Reis, capítulo 19, 9, né, ele se isolou ali. Ele não queria sair dali. Então, observe, né? Isso é um sintoma de depressão. Ele apresentou, alterações de humor. Claramente ele demonstrou sentir grande descontentamento, desesperança e desinteresse pela vida. E nesse ponto ele pediu, ele fala ali em 1 Reis 19,4, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Olha só. Elias também apresentou baixa autoestima, expressando um sentimento de culpa e inutilidade. Isso explica a sua declaração ao dizer, no versículo 4 do 1 Reis 19, não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, uma baixa estima. Ele apresentou esse sentimento, sabe, de culpa, de inutilidade. Temos que tomar cuidado com isso. O fato de Elias aparecer um tanto quanto sonolento nesse episódio tem levado algumas pessoas a pensarem que talvez ele tenha experimentado alterações no sono também, apresentado sonolência excessiva, que é um dos sintomas da depressão. Se você olhar lá no capítulo 19 de 1 Reis, versículos 5 e 6, você vai ver isso. Aparentemente ele também esteve inquieto com certos pensamentos. Repetiam-se pensamentos incessantemente, de toda hora ele pensava a mesma coisa, em pensamentos ruins. 1 Reis 19, 10 e o versículo 14 você pode ver isso. Parece que Elias também sentiu um tipo de solidão. Ele considerava que estava sozinho. É outro problema, é outra questão. 1 Reis 19, 10. Então, se você olhar aqui, nesse histórico, você vai ver muitos sintomas de depressão, né? Se ele realmente teve a depressão, não sabemos, mas ele teve vários sintomas de depressão, vários. E isso é algo preocupante. E avalie isso na sua vida. Mas como Elias saiu disso? Elias ele foi tratado pelo próprio Deus. Isso foi tremendo. Isso foi tremendo. A palavra mostra que Deus foi até Elias. E Deus começou a tratar a vida de Elias. Queridos, você tem que procurar ajuda, sim. Você tem que procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Sim, se você percebe que o seu caso está realmente um caso muito sério, se está mexendo com o teu emocional de uma forma que você vê que está te levando à destruição, querido, procure sim um médico, procure um psicólogo, um psiquiatra, procure. Vai atrás de ajuda. Deus deixou eles aí para nos ajudar. E eu te aconselho, de preferência, procure um psicólogo cristão, porque ele vai conseguir sondar em você muita coisa, né? Até no espiritual. Então, Elias não tinha naquela época um psicólogo. Então, o melhor, o médico dos médicos, nós sabemos que é o nosso Deus. Mas além de você procurar uma ajuda, muitas vezes médica, queridos, eu te aconselho, o melhor médico de todos é o nosso Deus. Além de você procurar essa ajuda médica, que é muito importante, procure Deus. Deixe Deus conduzir, deixe Deus te tratar, deixe Deus te restaurar. Elias foi tratado pelo próprio Deus. Elias foi cuidado pelo próprio Deus. O Senhor cuidou de Elias no seu momento de isolamento. Deus cuidou, Deus alimentou Elias, Deus descanso, Deus deu vigor a ele. Foi tremenda a história de Elias. Se você puder, ouça
Elias, ouça 1 Reis, melhor dizendo, ouça não, leia 1 Reis capítulo 19. Veja ali, veja um pouquinho antes o contexto, que coisa tremenda, que história tremenda de Elias. Talvez você vai se identificar com essa história. Deus deu até comida, literalmente falando. Deus mandou alimento para Elias. Deus mostra o seu cuidado para com os seus. Deus quer te alimentar, queridos. Deus quer te revigorar nos momentos mais difíceis da sua vida. Deixe Deus, escute Deus, é importante isso. O Senhor escutou o desabafo de Elias. Então eu te falo uma coisa, você está triste, você está amargurado, está sentindo algo, vai lá, fala com Deus, desabafa com Deus, põe para fora o que você está sentindo, põe para fora mesmo, tenha liberdade com Deus, sabe? Às vezes o que acontece é que a religiosidade nos impede de termos um livre acesso a Deus, sabe? A desabafar, a falar mesmo, só, pai, eu estou triste, tá doendo aqui, Senhor. Olha, Deus, eu não entendo por que o Senhor não está fazendo isso e isso comigo, eu não entendo o que está acontecendo. Senhor, o Senhor não fala, o Senhor não me responde. Abra teu coração, chore perante Ele, sabe? Desabafa mesmo, tudo que está aqui dentro, sabe? Tudo, fala com Deus, querido. Não tenha medo, às vezes você tem medo, mas eu não, vai que eu falo alguma coisa aí, Deus venha me castiga, porque eu falo, não, você não pode blasfemar, você não pode desrespeitar a Deus, mas querido, abre o teu coração, fale com Ele, sabe, rasga mesmo, é preciso isso. Elias falou, eu quero morrer, Deus, eu prefiro morrer, eu estou sentindo tão mal que eu quero morrer, sabe, tudo que aconteceu, tudo que a gente viveu aqui, olha só o que está acontecendo agora. Poxa, a mulher quer me matar, Deus. O que é isso? Talvez Elias falou isso, né? Então, queridos, abre o teu coração. Deus está aqui para te escutar. Deus está pronto para te ouvir, né? E Deus mostrou para Elias, com todo amor, mostrou que Elias estava errado no seu pensamento. Mostrou para Elias que não foi inútil o que ele fez. Mostrou para Elias o quão importante foi tudo que Elias fez, né? Agora, além de desabafar, você precisa ser humilde para ouvir a Deus. Você precisa ser humilde para entender que muitas vezes Deus vai te corrigir, Deus vai te trazer palavras de correção. E Ele vai fazer isso com muito amor, porque Ele te ama e Ele quer o teu bem. E o Senhor mostrou para Elias ainda algo importante. O Senhor falou para ele ainda, olha, você tem missão ainda para se cumprir. Então, levanta daí. Sai daí, Elias. Levanta, né? Eu não sei, repito, não sabemos se foi realmente uma depressão ou sintomas de depressão que Elias teve. Ele desejou a morte, né? Olha que interessante. Elias, ele desejou a morte. Mas Deus tinha coisas ainda tremendas para fazer através da vida de Elias. E milagrosamente, Elias foi levado aos céus, sem provar a morte. A palavra fala assim, para a gente encerrar, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo ele, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias desejou a morte no momento que ele estava ali, emocionalmente abalado. Mas Elias nem experimentou a morte. Ele foi levado através de um redemoinho aos céus. Olha que coisa tremenda, queridos. Olha, Deus, Ele quer te dar vida. Deus, Ele quer te dar desejo de viver. Deus, Ele quer te usar aqui. Deus, Ele usou Elias. Deus preparou Eliseu para ficar no lugar de Elias. Elias derramou unção dobrada, né, sobre a vida de Eliseu. Eliseu foi outro homem tremendamente usado, mas Eliseu, ele pôde caminhar um tempo com Elias. Ele viu como foi Elias, ele viu a vida de Elias. Então, sabe, Elias passou um momento difícil da vida dele, você pode passar, querido. Mas eu falo para você, Deus
não quer que você continue vivendo em depressão ou em sintomas de depressão. Deus está dizendo: levante, eu tenho uma missão para você, eu quero te usar, eu quero que você seja um instrumento em minhas mãos, você tem muito a fazer através de mim. Mesmo você que hoje está ouvindo e muitas vezes não tem o Senhor na sua vida, Deus está olhando para você e está dizendo assim: ei, levante, eu quero te usar, eu te amo, eu quero te curar, eu quero te tirar dessa depressão, eu sou Deus, eu posso, eu faço. Deus, Ele é poderoso para arrancar de dentro de você toda essa amargura. Deus, Ele é poderoso para tirar de dentro de você toda essa angústia, toda essa doença emocional. Ele pode, queridos. Só se entregue, deixe Ele fazer, deixe Ele conduzir. E repito, continue sendo ministrado pelos médicos por tratamento, se for necessário. Mas o maior tratamento é com Deus. Deixe Deus te conduzir e você vai ver que essa depressão vai ser lançada no inferno. Eu creio. Deus pode te mudar a tua história. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, se alguém neste momento está ouvindo ou assistindo este vídeo, que o Senhor, ó Deus, está em depressão, que o Senhor o cure, que o Senhor o liberte em nome de Jesus. Vai, ó Deus, trazendo do teu bálsamo, vai, ó Deus, trazendo da tua cura, vai, ó Deus, tratando o emocional dessas pessoas. Deus, que eles olhem para o Senhor e vejam que o Senhor o ama, que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem algo para a vida dessas pessoas. E todo sentimento de morte, todo desejo de tirar a sua vida agora, Deus, repreenda isso em nome de Jesus. Traga um renovo, traga uma restauração, como o Senhor fez com Elias. Faça com essas pessoas e, ó Deus, dê alegria, traga a alegria do Senhor na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe e que Deus te traga renovo. Não pense que a sua vida está se acabando, porque Deus ainda tem muito a fazer na sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente. Amém.